Existem momentos na vida em que percebemos algo que talvez gostaríamos de ter entendido muito antes. Nem todas as pessoas que entram na nossa vida permanecem com boas intenções. Algumas chegam com palavras bonitas. Outras demonstram amizade, proximidade e até espiritualidade. Mas com o tempo algo começa a ficar claro. Nem todo sorriso é sincero. Nem toda aproximação é verdadeira. E nem todo relacionamento foi enviado por Deus para permanecer em nossa jornada. A Bíblia nos ensina que o crescimento espiritual não serve apenas para fortalecer a nossa fé. Ele também abre os nossos olhos. Olhos para perceber intenções. Olhos para entender atitudes. Olhos para discernir quem realmente caminha conosco e quem apenas está por perto por interesse. O livro de Salmos declara uma verdade poderosa. Em Salmos capítulo 16, versículo 8, está escrito: Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha direita, jamais serei abalado. Essa declaração revela algo profundo. Quando Deus ocupa o centro da nossa vida, nossa estabilidade não depende das pessoas. Ela depende do Senhor. E quando aprendemos isso, algo muda na maneira como lidamos com os relacionamentos. Porque entendemos que confiança não pode ser distribuída sem sabedoria. Muitas vezes confiamos rápido demais. Abrimos o coração para qualquer pessoa. Compartilhamos nossos sonhos com quem ainda não demonstrou caráter. E então, quando somos decepcionados, ficamos perguntando: por que isso aconteceu comigo? Mas existe uma verdade que a maturidade espiritual revela. Nem todo relacionamento precisa ter o mesmo nível de acesso à sua vida. Nem todo mundo precisa conhecer suas batalhas. Nem todo mundo precisa saber seus planos. Nem todo mundo merece ter acesso ao que Deus colocou dentro de você. Por isso a Bíblia nos alerta em Mateus capítulo 10, versículo 16. Jesus disse algo extremamente importante: Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Perceba o equilíbrio dessas palavras. Jesus não ensinou seus discípulos a viver com maldade, mas também não ensinou ingenuidade. Ele ensinou prudência, discernimento, sabedoria. Porque quem caminha com Deus precisa desenvolver a capacidade de perceber intenções. Sem essa orientação do Espírito Santo, nos tornamos vulneráveis. O devocional que estamos refletindo hoje afirma algo muito verdadeiro. Sem a direção de Deus, nos tornamos presas fáceis nas mãos de pessoas que querem usar e abusar daquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Isso acontece todos os dias. Pessoas que se aproximam apenas para se beneficiar. Pessoas que enxergam o que você tem, mas não valorizam quem você é. Pessoas que desejam aquilo que Deus colocou nas suas mãos, mas não respeitam o propósito que existe sobre sua vida. E se não houver discernimento, essas pessoas encontram espaço. Elas entram na nossa rotina, entram nas nossas conversas, entram nas nossas decisões. E aos poucos começam a influenciar áreas da nossa vida que deveriam estar protegidas. É por isso que o amadurecimento espiritual é tão importante. Quando alguém cresce na presença de Deus, algo começa a mudar. A pessoa não se torna fria, não se torna distante, não se torna desconfiada de todo mundo, mas começa a observar melhor, começa a perceber atitudes, começa a entender comportamentos. E pouco a pouco aprende a selecionar melhor os relacionamentos nos quais vale a pena investir. O próprio texto do devocional nos orienta a fazer algo muito importante: pedir a Deus que revele as intenções das pessoas em relação a nós. Essa é uma oração extremamente poderosa, porque muitas vezes nossos olhos naturais não conseguem perceber certas coisas. Mas Deus vê tudo. Deus conhece o coração. Deus conhece os pensamentos. Deus conhece as intenções que estão escondidas por trás de palavras aparentemente bonitas. Quando pedimos discernimento ao Senhor, Ele começa a mostrar sinais. Às vezes através de atitudes. Às vezes através de situações. Às vezes através de pequenos detalhes que antes passavam despercebidos. E quando isso acontece, começamos a entender melhor quem realmente está ao nosso lado. Com o tempo algumas coisas ficam evidentes. Você percebe quem se alegra de verdade com suas conquistas. E também percebe quem se incomoda com seu crescimento. Você percebe quem se aproxima para ajudar. E também percebe quem se aproxima apenas para se beneficiar. Você percebe quem deseja caminhar com você. E também percebe quem apenas quer aproveitar o caminho. Esse discernimento não surge de um dia para o outro. Ele nasce do relacionamento com Deus, da oração, da busca pela sabedoria que vem do alto.
Por isso, pessoas espiritualmente maduras não constroem relacionamentos baseados apenas em emoção. Elas observam caráter, observam atitudes, observam coerência entre palavras e comportamento, porque sabem que uma amizade errada pode causar danos profundos. Quantas pessoas perderam anos de caminhada por confiar em quem não deveria? Quantas pessoas abriram o coração para quem não tinha maturidade para cuidar daquela confiança? Quantas pessoas compartilharam sonhos com quem acabou se tornando um obstáculo? Mas Deus não quer que vivamos assim. Ele deseja que desenvolvamos sabedoria. Sabedoria para amar sem ingenuidade. Sabedoria para ajudar sem se tornar vulnerável. Sabedoria para caminhar com pessoas que realmente acrescentam propósito à nossa jornada. Quando isso acontece, nossa vida se torna mais equilibrada. Continuamos sendo pessoas de coração aberto. Continuamos sendo generosos. Continuamos sendo pessoas que ajudam, acolhem e caminham junto. Mas aprendemos algo essencial. Nem todo mundo merece acesso ao nosso coração. E isso não é falta de amor. Isso é maturidade. É entender que aquilo que Deus colocou dentro de você precisa ser protegido. Porque o propósito que Deus colocou na sua vida é precioso demais para ser colocado nas mãos erradas. Por isso, hoje eu quero te convidar a fazer uma oração simples. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus que revele as intenções das pessoas que estão ao seu redor. E peça também que Ele te ajude a selecionar com sabedoria os relacionamentos nos quais você decide investir. Porque quando Deus abre os nossos olhos, algo poderoso acontece. Deixamos de ser presas fáceis. Passamos a caminhar com prudência. Passamos a escolher melhor. Passamos a proteger aquilo que o Senhor confiou a nós. E então podemos declarar com fé as palavras do Salmo: minha confiança está no Senhor. E por causa disso, eu jamais serei abalado. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva aqui nos comentários uma frase simples: Senhor, me dá discernimento. Essa declaração pode ser o início de uma nova maneira de enxergar os relacionamentos da sua vida. E se você acredita que essa mensagem pode ajudar outras pessoas, compartilhe este vídeo. Porque muitas vezes uma única palavra de sabedoria pode proteger alguém de uma grande decepção. E lembre-se sempre desta verdade: quem coloca sua confiança em Deus nunca caminha sozinho. E quem aprende a viver com discernimento deixa de ser uma presa fácil.